Olá, bem-vindo ao canal Metabolize Pet. Meu nome é Gabriela Souza, eu sou médica veterinária com especialização em endocrinologia, metabologia e clínicas gerais de cães e gatos. Hoje nós vamos falar sobre glicemia, como verificar a glicemia em cães e a aplicação de insulina. Mas antes de entrar no assunto, já deixa o seu curtir no joinha aqui embaixo do vídeo, clica no sininho de notificações e se inscreve no canal. Isso vai nos ajudar bastante. Esse vídeo é continuação de uma série sobre diabetes mellitus. No primeiro vídeo eu falei o que é a doença, como diagnosticar. No segundo, passei várias dicas de como melhorar o manejo e o que deve ser feito com pacientes diabéticos. E agora nós vamos para as temidas picadinhas, que são como aplicar o hormônio, a insulina, e como verificar a glicemia. Vamos lá? O tipo de insulina depende do resultado dos exames e de qual habilidade que vocês vão ter para a aplicação. E isso quem vai decidir é o veterinário responsável pelo caso. Para insulinas de uso humano, por exemplo NPH, temos uma ampla variedade de canetas aplicadoras no mercado, com graduação de 1 em 1 unidade e graduação de meio em meio. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link com essas canetas. E existem também as seringas de aplicação de insulina. O ideal é que vocês utilizem as seringas de 30 ou 50 unidades, porque elas são mais graduadas e as chances de erro são menores quando nós utilizamos esse tipo de material para aplicação de insulina. A Caninsulin, que é a única insulina veterinária de comercialização no Brasil, ela tem uma concentração diferente. As insulinas humanas são 100 unidades internacionais por ml. A Caninsulin, ela é de 40 unidades internacionais por ml. Por conta disso, ela precisa de uma seringa específica que vende junto com a insulina ou de uma caneta. O nome é VetPen. E o link também está aqui embaixo na descrição. A diferença entre a caneta e a seringa é que a caneta vocês só vão girar um botãozinho para escolher a quantidade de unidades que o cachorro vai tomar. Essa quantidade de unidades internacionais que vão ser aplicadas é uma orientação veterinária. Vai variar de acordo com o tamanho do animal, porque leva em consideração peso e também o controle glicêmico. Já as seringas, vocês vão ter que puxar do frasquinho, vocês vão ter que puxar a quantidade de hormônio para a seringa e depois injetar no animal. Considerações importantes. Se vocês optarem por aplicar com a caneta, tem que pegar o refil correspondente à caneta. Cada marca tem um refil diferente e ela também precisa de agulhas especiais. Eu vou deixar aqui ao lado foto de uma caneta que é muito popular e das agulhas que nós utilizamos com ela. Optando pela caneta, não há necessidade de refrigerar a insulina, pois quando refrigerada a caneta estraga. Agora, se vocês escolherem um tubinho de insulina, ele tem que ficar na geladeira, na temperatura indicada no rótulo da embalagem do frasquinho. Nós não podemos reutilizar as agulhas porque contamina a insulina e aí o hormônio perde o efeito, machuca o paciente. Eu vou deixar aqui do lado uma foto de uma agulha que foi utilizada uma vez. Ela dobra a pontinha, então se você utilizar uma segunda vez, ela não vai cortar, ela vai machucar a pele do animal. A gente não sente, não vê diferença, mas dói um pouquinho mais na hora de aplicar. Além disso, de machucar o paciente, nós podemos levar contaminação de fora da pele para o tecido subcutâneo e causar abscessos, o que é bem grave em paciente diabético. Não sei se vocês viram os vídeos anteriores, mas se eu não me engano, no primeiro de diabetes, eu falei que pacientes com essa doença têm uma predisposição maior a apresentar infecções, principalmente infecções de pele. Eu vou deixar aqui do lado o link com o primeiro e segundo vídeo a respeito do assunto diabetes. É importante vocês assistirem, dá uma clicadinha e vai lá. Além de não poder reutilizar as agulhas, existe uma forma especial de descartá-las. Elas não podem ser descartadas pelo lixo comum, pois vão perfurar alguém e contaminar o ambiente. O ideal é que elas sejam descartadas naquelas embalagens pérfuro-cortantes, que vocês vão achar em farmácias que vendem produtos hospitalares. Não tendo essa caixinha, peguem uma garrafa PET, podem colocar as seringas, as agulhas, ali dentro
E ao final, quando encher, é só levar em uma clínica veterinária que vocês conheçam ou uma farmácia e pedir para descartar. Vários estabelecimentos comerciais oferecem esse tipo de serviço. Por orientação do fabricante, a insulina deve ser substituída a cada 28 dias, porque após esse período ela pode perder a eficácia. Quando vocês forem aplicar a insulina NPH, devem homogeneizar o vidro, notando sempre que ela deve ficar com aspecto leitoso. Se estiver com duas fases, por exemplo, embaixo leitoso e em cima cristalino, não pode aplicar, porque vocês não sabem se vão aplicar muito ou pouco hormônio. O ideal é que homogeneize, quando ela estiver toda branquinha, pode aspirar com a seringa ou injetar com a caneta. A insulina deve ser aplicada imediatamente após as refeições, porque nós não controlamos se os cães vão comer ou não. Aplicando a insulina antes, pode ser que o animal não queira o alimento, não aceite. E aí, neste caso, a chance de que ocorra um pico hipoglicêmico é alta. Portanto, para a segurança do paciente, vocês vão dar a alimentação conforme a orientação do veterinário e logo após aplicar a insulina. Para verificar a glicemia, nós temos duas formas. A primeira e tradicional, mais antiga, são com aqueles glicosímetros portáteis, em que eu preciso de perfurar o meu paciente em alguns locais que eu já vou dizer para vocês. E nesses locais obter uma pequena amostra de sangue para assim saber qual o nível de açúcar na corrente sanguínea. Existe um mais moderno, que vê a glicose tissular, que é a glicose do tecido do animal, e ele é aplicado pelo veterinário. O nome é Freestyle, eu vou deixar a fotinha aqui do lado. E tudo isso que eu falei aqui no vídeo está resumido no card embaixo. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar vários links de como comprar os produtos ou onde achá-los. Esse sensor de glicose tissular é muito prático. Ele fica por até 14 dias no paciente, não fica nenhuma agulha lá, é um filamento plástico e nós podemos fazer a leitura das glicoses com o celular. Nesse caso, é necessário que o celular tenha uma tecnologia chamada NFC, que é aquela de aproximação para pagamento, ou com um monitor, que é facilmente encontrado ou na internet ou em qualquer farmácia de bairro. Para verificar essa glicose no celular, vocês vão ter que baixar um aplicativo que é disponível em iOS ou Android. O link dele vai estar aqui embaixo no card. Sobre os glicosímetros tradicionais, não é qualquer um que pode ser utilizado em cão. Ele tem que ter sido validado para a espécie. Então, nós temos algumas opções no mercado, vou deixar todas aqui embaixo na descrição. E o mais utilizado, por conta do valor acessível e da facilidade para encontrá-lo, é o Accu-Chek Guide-me. Esse glicosímetro também tem um aplicativo que chama MySugar, disponível para iOS e Android, que não faz a leitura por aproximação como o Freestyle, mas eles têm comunicação via Bluetooth e todos os dados da glicemia do paciente podem ficar salvos no aplicativo. Para conseguir essas amostras de sangue em casa, nós temos 4 lugares que são indicados. O primeiro é a parte externa do pavilhão auricular. Eu vou deixar a foto aqui do lado para facilitar para vocês, mas vou usar a Lola como exemplo. É aqui, abriu a orelhinha e pode picar aqui dentro da parte rosa. Pode ser também nos coxins, que é a mãozinha do cachorro, essa partezinha preta aqui. Pode ser na pontinha do rabo, na gengiva, só que na gengiva tem a saliva, então o sangue pode espalhar e fica um pouquinho mais difícil. E nos calos de apoio, que eu vou deixar a fotinha aqui do lado. O calo de apoio é o local de maior facilidade para a obtenção da amostra de sangue. Antes de puncionar o local para verificar a glicemia, vocês precisam de limpar com ácido de algodão ou gaze e álcool 70. Esperar secar e só depois perfurar. Aquelas lancetinhas que vêm no estojo do glicosímetro nem sempre funcionam para cães.
Então é interessante que vocês tenham agulhas sobressalentes em casa, descartáveis, que vão utilizar apenas uma vez para fazer o furinho no local que escolherem e pegar a amostrinha de sangue. Para aplicar a insulina, vocês devem escolher uma região do paciente, ou o dorso. O melhor local é a barriga, porque a pele é um pouquinho mais fina, ou no bumbum, ou aqui em cima nas costas. O importante é que seja a mesma região, mas a aplicação da insulina deve ser em pontos diferentes. O que eu oriento geralmente? Façam as aplicações como se fosse um relógio, começando do número 12, indo para o ladinho, 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 até chegar de novo no 12. Nunca piquem no mesmo lugar vários dias seguidos, porque isso vai machucar a pele do paciente. Tá, Gabi? Eu entendi que tem que ser na mesma região a aplicação, mas em pontos diferentes. Só não sei o porquê. Ótima pergunta. Cada parte do paciente tem um tipo de irrigação sanguínea diferente. 8 unidades que forem aplicadas na barriga talvez sejam mais absorvidas que as 8 unidades de insulina aplicadas no dorso. Logo, se houver uma flutuação abrupta da glicemia e nós tivermos aplicado a insulina em locais diferentes, nós não vamos saber se isso foi por má administração da medicação ou se por algum processo patológico ocorrendo no meu paciente, como as infecções, que eu já falei em outros vídeos, ou mesmo resistência insulínica. Outra dúvida muito comum é: preciso verificar a glicemia do meu cachorro todos os dias? E a resposta, fiquem pasmos, é não, não precisa. É claro que no início, quando vocês estiverem tomando conhecimento dos sinais clínicos de como funciona a doença e acompanhando o paciente, é mais seguro manter essa rotina de verificação de glicemia. Mas ao longo do tratamento, quando o paciente já estiver estabilizado, não tiver nenhum tipo de infecção, a dose de insulina for estabelecida, vocês vão verificar se ele está bem ou não pelos sinais clínicos. Como assim? Toda vez que o paciente diabético descompensa, ele vai apresentar os sinais clínicos lá do início. Muita vontade de beber água, fazer muito xixi, comer demais e perder peso. Notando essa alteração no cachorrinho, vocês podem verificar a glicemia e procurar o veterinário para fazer investigação e tentar descobrir a causa da resistência insulínica. Mas acompanhar o paciente pelos sinais clínicos é facultativo. Se aferir a glicemia não for um estresse para a família nem para o paciente e se fizer com que vocês fiquem mais seguros, não há contraindicação em mensurar a quantidade de glicose antes das alimentações ou mesmo antes da aplicação das insulinas. No início, a minha vivência clínica é que o sensor ajuda um pouco mais, porque vocês vão começar a identificar os sinais e correlacionar com o nível de açúcar na corrente sanguínea. Além do que, nos primeiros 7, 14, 30 dias de tratamento, existe a necessidade de realizar curva glicêmica para verificar se a dose de insulina está suficiente ou se nós temos que aumentar, até mesmo diminuir a quantidade de unidades que o paciente está recebendo. Ok, e o que são essas curvas glicêmicas? É um exame que pode ser realizado em casa ou em ambiente hospitalar. O ideal é que seja em casa, para que não tenha tanta interferência, por exemplo, do cortisol, que é o hormônio do estresse, e vai causar resistência insulínica. A curva glicêmica consiste em verificar a glicemia do paciente a cada 2 horas, anotando sempre nesse período o horário em que deu a alimentação e o horário em que foi feita a insulina. Essa verificação pode ocorrer ao longo de 12 ou 24 horas. Na minha vivência clínica, inclusive eu indico para os tutores que seja feita durante 24 horas consecutivas, porque assim eu vou ter uma noção melhor de como a insulina está agindo, tanto de dia como na parte da noite. E assim, com esses dados, ajustar da melhor forma a dose de insulina que o cão deve receber. E com essa última informação, eu vou encerrar o vídeo de hoje. Semana que vem aguardo vocês aqui no canal para o último vídeo sobre a série de diabetes mellitus em cães
e nele eu vou falar da continuidade do tratamento em casa e da frequência de retornos com o médico veterinário para a realização de exames e acompanhamento da doença. Aguardo vocês lá. Até mais!